Amigo querido, amiga querida, bom dia. Eu estou com a minha Bíblia aberta nessa manhã no Evangelho de João, capítulo 15, a fim de fazer com você o exame do verso 4, que diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Essa passagem nos apresenta um chamado à perseverança. Qual espécie de perseverança? Veja só, não é aquela perseverança que o faz continuar trabalhando, lutando, vivendo em meio às pressões da vida. Essa perseverança é de uma natureza específica. Envolve você não desistir de viver, continuar trabalhando, mantendo-se firme no seu posto. Mas tudo isso não tem significado algum se essa perseverança não for uma perseverança em Cristo. Quer dizer, em meio a tudo que você faz, apesar de todas as pressões que são exercidas sobre sua vida, sobre seu trabalho, sobre seu ministério, você faz o que faz para a glória de Cristo, em conexão a Cristo, expressando, portanto, o caráter de Cristo. Então, permaneçam em mim, porque não falta motivo para nós nos afastarmos de Cristo. Muitas vezes, os nossos interesses pessoais mal informados vão de encontro aos interesses de Cristo revelados no seu Evangelho. As decepções com a igreja também representam uma outra tentação para nós não permanecermos em Cristo. As perseguições por causa do nome de Cristo ou em razão do nosso compromisso com a justiça de Cristo acabam representando também forte tentação para nós rompermos com Cristo. Mas aqui ele insiste: permaneçam em mim. Que coisa impressionante esse interesse por você, esse interesse por mim. Ele está dizendo aqui o seguinte: continuem conectados comigo. Não abram mão de se relacionar com o seu Salvador, com quem mais os ama. Porque se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Então aqui nós vemos uma relação de reciprocidade. Isso aqui é corolário da grande, gloriosa promessa: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Por isso que nós encontramos uma passagem como Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. E todo aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Em seguida, o Senhor Jesus afirma: como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Ele chama os seus discípulos para olharem para um ramo de videira que não dá fruto, seco, carente de vida. Ele diz: observem esse ramo. Da mesma maneira que ele não tem vida em si mesmo, vocês são carentes dessa seiva que permite ao ser humano viver a vida que eu vivo. Se vocês não estiverem conectados a mim, a minha vida não será comunicada a vocês. Há coisas que vocês só podem fazer se estiverem ligados visceralmente a mim. É muito interessante essa afirmação de Cristo, porque aquilo que você não precisa da graça regeneradora, da habitação do Espírito Santo, dessa conexão íntima a Cristo para praticar. Por exemplo, amar as pessoas que amam você. Você não precisa nascer de novo para praticar aquilo que o homem natural pratica. Quando ele fala sobre a prática daquilo que só pode ser vivido por você e por mim, se estivermos conectados a Cristo, ele está falando daquela vida extraordinária, da vida sobrenatural, da vida que flui da vida do próprio Cristo. Como, por exemplo, você orar pelos que o perseguem, abençoar os que amaldiçoam sua vida, amar os seus inimigos, e tudo isso para a glória de Deus, em razão do fato de você ter conhecido a Cristo, do Evangelho ter revelado o seu pecado, mas não apenas isso,
a misericórdia que é maior do que o seu pecado e que, portanto, tornou uma pessoa mais doce, mais amável, mais misericordiosa, mais perdoadora. Agora, fica essa questão. Como saber que permanecemos em Cristo? O que o Senhor Jesus diz é que é inevitável que essa comunhão viva, essa relação orgânica, quer dizer, o fato de você não apenas ter o seu nome inserido no hall de membros de uma igreja qualquer, mas, quer dizer, além de você ser membro de uma igreja, ser cristão, estar ligado a Cristo, isso tudo produz um resultado. E é esse resultado que pode ajudá-lo a avaliar que espécie de relação que você está mantendo com Cristo. O Senhor Jesus diz: quem estiver conectado a mim, inevitavelmente haverá de expressar na sua vida as minhas características. Será ramo ligado à videira que, em razão do seu poder, da sua vida, do seu viço, vai comunicar vida. E esse fruto se manifestará de forma harmoniosa, plena, sabe? Simétrica, porque essa vida reproduz a vida de Cristo. E a reprodução da vida de Cristo vai representar sempre a manifestação de um caráter completo, sabe? Que não vai, portanto, dividir aquilo que Deus uniu. Como, por exemplo, separar ética privada de espírito público. Interesse pelas Sagradas Escrituras por interesse pelo poder do Espírito Santo, ou interesse pelo poder do Espírito Santo da prática efetiva da vida cristã. Agora, como que nós permanecemos em Cristo? Olha, tudo isso se relaciona, tem a ver numa busca consciente pela presença de Cristo. Sabe, você, está chegando o Natal, permanecer em Cristo significa você ter a atitude de Maria. O que Maria fez quando foi anunciado que ela seria a mãe do Salvador? Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua vontade. Então significa você entregar o seu corpo a Cristo. Significa você fazer como Maria mesmo, deixar que o Espírito Santo... Olha, não é preguiça que eu vou dizer, porque a história de Maria nos ensina precisamente isso. Você entregar o seu corpo ao Espírito Santo para que ele o engravide de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste em você. Então isso envolve oração, leitura regular das Sagradas Escrituras, participação também no sacramento da ceia, comunhão com a igreja. Olha, naquele momento que você para ali para humildemente ouvir um pregador, quando, é claro, esse pregador é nascido de novo, expõe o texto das Sagradas Escrituras com clareza, se cumpre na sua vida a promessa bíblica. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Isso é mais do que a promessa, é uma constatação, é uma lei do mundo espiritual. A fé é formada no nosso coração quando nós expomos as nossas vidas à pregação da palavra de Deus. Então isso significa você, minuto a minuto, entregar sua vida a Ele, dizendo: não é vida que se viva aquela que é incapaz de reproduzir o fruto da conexão de Cristo com o espírito humano. Então fique firme, porque não há vida mais fascinante do que essa.